Opa, parei, trabalhando, o cara se amarrou todo aqui. Então, boa noite, pessoal, boa noite, agradeço a presença de todos vocês aqui. Está começando mais o seu balaio, meu bom balaio, hoje só comigo, JH, o comendador, fazendo as honras, porque o nosso parceiro, querido amigo, Deco Marques, está nos representando na feira Beatle em Londres e em viagem para Liverpool, na Beatles Week desse ano. Então o Devisouros está lá e eu estou aqui na nossa querida loja Open Stage, hoje usando um formato um pouco distinto do que vocês estão acostumados. Nós vamos trazer então uma pessoa da música e uma outra convidada muito especial, que está fazendo barulho com a cadeira e está se sentando ali, mas é para cá, pode vir, vem, nós vamos comentar, é todo mundo junto incluído. Então, com vocês e conosco, Marcelo Caminha. Aliás, cadê o clã Caminha? O Caminha fugiu. Vocês veem que hoje a coisa está assim, original, tá? Então, Marcelo Caminha pai, Marcelo Caminha filho, e a nossa querida atriz, diretora de teatro, entre outras tantas coisas que nós vamos falar hoje com vocês, a Elisa Lucas. Então vamos começar com uma palhinha de música assim para esquentar, e depois a gente começa o bate-papo, arranca-rabo, aquelas coisas normais do seu balaio, meu bom balaio. Não esquecendo de uma coisa, o nosso papel aqui é buscar dar informação, buscar aprender muito com as pessoas que têm vindo aqui nos honrar com a sua presença, e principalmente dar uma mexida nos balaios gaúchos, nos caranguejos gaúchos, para que a gente possa fazer um movimento positivo na nossa música, em prol da nossa cultura, que a gente está passando, como diria o grande poeta Mário Quintana, por uns tempos meio bicudos, e está na hora de a gente então buscar se reunir, buscar reunir pessoas que tenham um bom recado para nos dar, para que nos estimulem, para que nos ajudem e que também se sintam estimulados, respeitados, queridos, acarinhados, para que a gente possa tocar esse barquinho para frente de uma forma mais humana, mais artística, e também com aquela possibilidade de ter um mercado não apenas importador ou exportador, né? Porque nós mandamos músicos bons para lá e recebemos muitos espetáculos que talvez não sejam assim aqueles tão os melhores, mas enfim, um mercado que possa sustentar a nossa arte de alguma forma mais razoável e mais bem paga. Nosso trabalho está aqui para que a gente possa discutir as coisas e principalmente aprender. Então fiquem à vontade, a casa é nossa, o balaio está começando com Marcelo Caminha e com Elisa Lucas e o JH, o amigo de vocês, na apresentação. Segue o baile ou não? Comece o baile! Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já maneia e vai levantando para o tosador. Avental, estopa, faixa na cintura e um gole de pura para espantar o calor. Vamos embora aqui. Opa! Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clareia o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascarreia e vai levantando para o tosador. Avental, estopa, faixa na cintura e um gole de pura para espantar o calor. Avental, estopa, faixa na cintura e um gole de pura para espantar o calor. É isso aí, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Mas boa noite, cambada do galpão. Boa noite. Boa noite. Oi, olha. Mas, tchê, até o baixo aqui meio que se apavorou do vozeirão. Parou o cara. Mas tio, o cara já tá ganhando até um jabá ali de cafezinho, e aqui não oferece nada pros viventes aqui. A moça tá com a goela seca já faz umas 13 horas e meia mais ou menos.
Cadê o banjo? Mas tchê, assim não vai dar. Vou ter que reclamar para a direção. Então, gurizada, como é bom estar com vocês aqui num momento distinto, um momento diferente, onde temos uma dama de uma outra área que não da música, mas que tem um envolvimento, sem dúvida, com vários aspectos da música, e é uma das razões pelas quais consegui marcar esse encontro com ela, pelo fato que ela está, a partir de hoje ou amanhã, abrindo então as inscrições para o nosso projeto de performance de palco para cantores, artistas, músicos em geral. Fala um pouco sobre isso. Elisa Lucas, seja muito bem-vinda. A senhora, a sua dama dos evangelhos, a sua capitã, né, aquela pistola no elevador que eu nunca mais... eu tomei um medo daquilo ali, cara. Depois eu conto pra vocês. Gostou da minha versão assassina de sueldo? Fala aí, então, conta pra nós. Vai. Conta o quê? Conta, para começar, pode ser... Antes, vamos fazer o seguinte, assim. Primeiro, tá. Então vamos lá. O primeiro não que seja o primeiro, é o mais recente, digamos. Esse curso que está se abrindo agora, está iniciando. Conta para nós, até por uma razão que me chamou muita atenção ao ler a tua divulgação, que é a importância deste tipo de olhar para o desempenho artístico de um cantor, de um músico de palco, porque isso realmente me chamou mais atenção pela minha própria experiência de ter ao longo de muitos anos feito muito musical. Então, olha, tu controlar o Marcelo Caminha da guitarra, o baterista, tu tá rolando uma cena e os caras ficam enlouquecidos. O músico instrumentista fica doido, né? Ele tem que fazer alguma coisa, sabe? E isso é uma coisa super importante, a gente poder ter um olhar mais técnico, de um estudo cênico, uma proposta cênica pelo todo. Fala pra nós, isso aí é realmente assim, tu acertasse. Tomara que lote tenha que fazer mais uns 10 anos esse curso, que nós vamos melhorar muito, sem dúvida, como um aspecto de desempenho de show, de espetáculo. Até para aproveitar, eu citei o Caminha porque tu é um instrumentista, enfim, mas aquele espetáculo que eu vi, até assisti hoje teu, eu não percebi, não tinha ali onde era, mas muito interessante que tu trouxesse vários convidados, acho que até era o lançamento desse disco mais recente, né? Do violão para baile. Isso. E ali estava muito interessante, tu conseguiu resolver bem a situação ali. Ficou bacana aquilo ali. Então é interessante a gente poder estar falando sobre uma coisa que é recorrente e que alguns encontram soluções, outros nem tanto. Tá? Eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir. É tudo contigo. Então, abriram hoje pela manhã as inscrições para uma oficina que está sendo oferecida dentro do programa de extensão em música do Instituto de Artes da URGS. E essa oficina que eu vou estar ministrando, as inscrições, elas são 22, 23 e 24, online, pela manhã e o dia inteiro, e vai até o dia 24, até as 23h59 do dia 24, através do link www.ufrgs.br/Instituto de Artes index.php/extensão/música. Dá para colocar no Google Programa de Extensão em Música da URGS, aí vai ali nos cursos oferecidos, clica nos cursos eventuais, aí vai estar ali, oficina, presença de palco para músicos. Essa é a ação que eu vou estar desenvolvendo. Essa oficina ela vai estar acontecendo do dia 14 de setembro ao dia 18 de janeiro, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, na sala 403 do Instituto de Artes. O Instituto de Artes ele fica na Senhor dos Passos, número 248, no nosso centro histórico. E essa oficina é um projeto piloto do Departamento de Música, da extensão em música, né, do departamento, e é um projeto piloto que a gente espera que possa ser oferecido mais vezes e que ele vem
Ele tem como objetivo desenvolver a presença de palco de músicos em estado de apresentações públicas através de exercícios que potencializem o corpo de forma artística e que desenvolvam presença cênica, consciência corporal, noção espacial, relação palco e plateia, noções de quarta parede. Então, como é que eu estou trabalhando na criação desse projeto, né? Eu trabalho no Instituto de Artes como diretora de artes cênicas. E a partir da minha formação com teatro, eu apresento monólogos desde 2004 em todo o Rio Grande do Sul. Monólogos e fora do país também, e em outros estados também. Monólogos são espetáculos que eles exigem presença de palco, carisma, a questão da sedução da plateia, de você manter o foco do espectador, de você estar concentrado. Então eu estou adaptando exercícios do meu treinamento como atriz e adaptando também exercícios de contação de histórias e exercícios de consciência corporal para eu estar numa sala prática com 16 músicos com os seus instrumentos. Isso eu queria aproveitar e me chamou a atenção também essa questão que tu salienta bem já de cara. E agora está salientando também, que é a questão de os músicos com o seu, digamos, seu material de trabalho, não é? Como é que vai se dar isso? Vai ter vamos escolher uma música, vai haver Fala mais sobre esse aspecto distinto. Então, como pesquisador, o meu olhar vai ser sempre o olhar de uma pesquisadora de artes cênicas e de uma diretora cênica. Então, como dentro do meu ponto de vista, quando eu vejo um pianista, a gente está aqui diante de um violonista, desculpe. O cara que é bom, e aí vamos treinar o olhar de quem está aqui na nossa plateia e quem está em casa vendo, o cara que é bom, que tem uma prática, quando você observa ele executando uma peça musical, o instrumento e ele são uma coisa só. Então, ele consegue uma coisa que, se a gente for estudar a meditação, vai ter princípios da meditação nele. Se a gente estudar o gaúcho, foi muito engraçado você começar com tosquia, porque eu já tosquei. Eu fiz parte de uma pesquisa de artes cênicas que se chamava, e que é ela que planta o desejo que eu tenho por trabalhar com formação e com treinamento para palco. Essa pesquisa se chama, ela ainda existe no Departamento de Arte Dramática, As Técnicas Corporais do Gaúcho e a sua relação com a performance do ator dançarino. E eu trabalhei com a professora doutora Inês Marocco, e nós fomos para uma fazenda Soita Cavalo, lá em Caçapava, do Jaime, e nós tosquemos ovelha, laçamos, pealamos, vimos o gado ser marcado. Por quê? Porque o gaúcho, na lide campeira, ele desenvolve os mesmos aspectos que um ator precisa desenvolver para estar em cena. Equilíbrio, desequilíbrio, ação, reação, prontidão. Esses aspectos vão ser chamados de leis de movimento pelo Jacques Lecoq, que é um pedagogo das artes cênicas, que tem a sua escola em Paris. Por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque a partir essa pesquisa treinou o meu olhar em vários aspectos. E a partir dessa pesquisa eu percebo que o gaúcho, quando ele está laçando, ele e o laço são uma coisa só. Da mesma forma que o músico, quando está executando uma peça, ele e o instrumento são uma coisa só. Então você só vai ter essa comunhão com o seu instrumento se você puder praticar com o instrumento. Então eu vou dizer para você o que eu desejo dessa oficina. Vou fazer uma brincadeira. Eu desejo que o cara acende um cigarro, vai tocar a tua peça. Percebe o que eu estou querendo? Aí você me pergunta, que composições? É um projeto piloto, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando nesse projeto desde o início de julho, praticamente todos os dias, toda semana, para desenvolver um bom trabalho. Eu estou pegando exercícios de teatro
e estou adaptando para fazer com o instrumento. E aí estou fazendo ajustes e é um projeto piloto. A partir eu vou ter o feedback dos músicos, a partir do que for feito eu vou ter uma pesquisa de opinião com eles para ver o que funciona, o que não funciona. Eu tenho claro que eu não vou convidar músicos a irem para uma sala fazer treinamento de teatro, não. Mas nós vamos estar o tempo todo treinando o estado de representação, de apresentação pública, vamos dizer assim, treinando questões de postura, revendo questões de tensão excessiva, de um controle corporal, e trabalhando uma questão de exposição mesmo. Você, com o seu instrumento, o que você está comunicando. Te respondi? Olha, não só respondeu, como também acrescentou algumas coisas muito interessantes que seriam, em princípio, inimagináveis. Talvez até por uma relação distante entre uma cultura, digamos, cênica de um aspecto teatral, de uma observação de uma lide, no caso, campeira. Essa pergunta até talvez tivesse que ser feita mais para a observação do Marcelo, que certamente tem muito mais vivência deste tipo de cultura do que eu, que sou uma pessoa da URB, né? Embora tenha tido algumas experiências, inclusive por ter frequentado também o Instituto de Artes na música, então fiz várias pesquisas, enfim. Só que eu fui mais feliz, eu fiz pesquisa sobre a cachaça em Santo Antônio da Patrulha. Era um outro tema, vamos dizer assim, né? Mas o Marcelo me ajuda aí, porque realmente, sob o ponto de vista da minha experiência de teatro, de música e de musicais, isso tem tudo a ver. Eu consigo compreender e perceber até o nível de dificuldade que tu vai ter, porque trabalhar com um músico que ele é engessado em determinados parâmetros, paradigmas de como eu devo me comportar com a minha guitarra, ou com a minha bateria, ou seja, com o que for. E até estamos sendo muito felizes em trazer o Marcelo, que é uma pessoa que tem um desempenho, que eu já, em várias oportunidades, ele tem uma postura cênica que é muito convincente quando se propõe a tocar. Mas eu te pergunto, será que isso não vem dessa cultura do gaúcho? Porque, olha só, nessa pesquisa que a gente fez, a gente estudava a movimentação. Dá licença, Sim. O que é o cara que fica cuidando lá o tronco? Ele para aqui, ele tá numa postura em equilíbrio, é praticamente uma arte marcial, e o cara que vai marcar, ou o cara que vai tosquear, ele fica olhando, ele vai! Quando ele pega, eu caí pegando a ovelha, entendeu? Tem isso em vídeo, eu caí tentando pegar a ovelha. Eu também sou da URB, entendeu? Então, será que ele não está traduzindo essa natureza, essa corporeidade? Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui já te dá, isso aqui já te dá um cênico que é diferente disso aqui. Então, o corpo fala, entendeu? O cara que está lá executando uma peça de piano, mordendo a língua o tempo todo. Aí tu diz, meu bem, relaxa a língua. Aí ele relaxa a língua e esquece da nota. Então, vamos tentar respirar, relaxar a língua e executar a peça. Que mundo a gente vai descobrir quando esse músico chegar, entendeu? Na verdade, o meu trabalho é muito coadjuvante e extremamente colaborativo, entendeu? Eu tô ali para ajudar a partir do meu olhar, entendeu? E fazer propostas. E quando você pergunta, e que música? Então, eu preciso que os alunos saibam executar 3 peças musicais. Porque, por exemplo, se fosse uma oficina de monólogo, ou se fosse uma oficina de interpretação, às vezes a professora te dá, você escolhe um texto e você vai trabalhar com aquele texto na oficina do início ao fim para explorar aspectos corporais e vocais. E aí a música, eu preciso que ele execute aquela música. Te respondi? Sim. E vai ser uma questão muito de um laboratório. Essa oficina vai ser um laboratório. Ou vocês conseguem se integrar, ou vai ser uma
uma guerra de nervos, né? Não, mas... Que tem aquele sujeito que não fala de jeito nenhum. Tem um exemplo aqui que não vai querer falar de maneira nenhuma. Mas enquanto isso, Marcelo, tu tinha sido convidado a dar o teu testemunho a respeito dessa questão ligada à lide. Como é que você... Até porque, uma curiosidade que me vem agora, a questão da lide campeira, a música, que é uma coisa que permeia isso tudo de várias formas o tempo inteiro. E como é que são essas relações aí? Porque tem estilos tão distintos, sim, né? Eu fiquei pensando e muito curioso com o teu material que tu vais apresentar lá na URGS, né? E eu tenho plena convicção de que palco é lugar para artista. Tá, mas o que é a palavra artista? Será que todos vocês entendem o que é ser artista? A gente tem uma concepção assim, né? Artista é aquele cara que está lá em cima, uau, um popstar. Não é? Uma pergunta que surge, para ser artista, assim, o músico já é artista ou é simplesmente músico? Nós temos que separar isso aí, entendeu? Palco não é lugar só para músico, palco é lugar para músico e artista, para aquele cara que é as duas coisas. Não é? O que eu quero dizer com isso? Grande instrumentista, virtuose, mas ele apresenta no palco o que ele apresenta para ele mesmo no quarto dele em casa. Não é? Ele sai do quarto dele, de dentro do quarto dele, vem para o palco, toca do mesmo jeito, não fala com ninguém, cabecinha baixinha lá, não é? Emburrado com o pessoal. Não é? E quando a gente vai para o palco, eu aprendi isso na marra, porque eu sou índio velho cru de bagual, e chucro, tímido, e tudo que vocês puder pensar de um cara. O Marco Aurélio Vasconcelos está ali, que me conhece já há mais de 10 anos. Sabe, a minha esposa está ali, a dona Luci Caminha, que me conhece há 27. Mas olha, não abri a boca para nada nessa vida, gente. Tanto é que eu escolhi o quê? Solos de violão, que é para não ter que falar. Não precisar falar. Algo não deu certo. Não. Mas aí a gente vai levando o relhaço, ó, daqui e dali, né, tchê? A estrada é longa e o tempo não cansa, como diz o ditado. E a gente vai aprendendo, vai se ajeitando. Daqui a pouco fica sabendo que tem que dar uma boa noite pro pessoal quando começa o show. Ô, Elisa, vai ter que resolver isso, hein? Então, não, isso é encrenca pra ti, né? Não, encrenca pro teu tem curso, programado na oficina trabalhar a questão do agradecimento, trabalhar a questão da entrada de cena, trabalhar a questão você chegar, sentar, vai ser no piano, por exemplo, boa noite, eu vou tocar uma peça do bar, do ano de 1000 e do tempo do bar, executar, levantar, sair, enfocar questões de, olha, você acabou a peça, mas não sai com o braço assim, você continua em cena. Não, tudo bem, só para concluir, ó, e como todas as coisas, as atividades que a gente aprende e pode aprender, porque eu acho que nós podemos aprender qualquer coisa ao longo da nossa encarnação, da nossa existência, tem artistas que já são prontos, né? Você vai num show do Hermeto Pascoal, vem tocar chaleira e falar com o pessoal e apitinho daqui, coisinha dali. Aquilo é um artista, aquilo é arte pura, assim como tantos outros. Mas tem uns Marcelo Caminha que precisam aprender isso, não é? E a gente aprende ou na peleia, como eu estou aprendendo, ou então fazendo curso lá com a nossa querida amiga aqui. Me chama, que eu vou aqui. Tu vai resumir isso aí para nós em quantos meses? 6 meses? Em um trabalho continuado durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, com a graça de meu Deus. Mas e esse curso está dividido em módulos? Como é que é? Não, vai evoluindo, tem um olhar assim, tipo... Chegamos numa etapa X aqui, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, agora vamos para outra parte. Na verdade, essa primeira edição a gente pode chamar de nível básico, onde eu penso em trabalhar o nível pré-expressivo, o que vem antes do se preparar para um musical. Não, eu quero, como eu te falei, o meu trabalho é extremamente colaborativo. Eu quero usar os conhecimentos que eu tenho nas artes cênicas para contribuir para os alunos da música, do Instituto de Artes e para a comunidade em geral, que a oficina é direcionada a alunos do Instituto de Artes
do bacharelado e da licenciatura, da regência dos instrumentos musicais e do canto, ao estudantes de música de outras instituições, à comunidade em geral a partir de 16 anos, que tenha experiência em música ou que trabalhe como professor ou como músico profissional. Então, eu vejo essa primeira edição o nível básico, para nós chegarmos numa pré-expressividade. Preparatório. Passar noções de aquecimento corporal, o músico perceber se ele está tenso, passar algumas ferramentas para ele conseguir controlar a sua atenção. E continue, por favor. Agora você é o meu objeto de demonstração. Essa relação do músico com o instrumento. Abordar desde a questão do equilíbrio dele, porque, gente, o Marcelo Caminha tem a postura perfeita. Ele está com o quadril encaixado, ele está com os pés apoiados, entendeu? E aí, quantos músicos tem vão uma ter? outra coisa aí, além disso, ele toca muito. Sim, mas aí eu pergunto, ele toca muito, mas será que ele também não toca muito porque ele está com a postura adequada? Segundo ele conquistou isso aos poucos. Exatamente, mas é uma construção. Aliás, hoje nós temos mais um desafio, além de todas essas conquistas, é que eu estou vendo que, e não obstante a qualquer coisa que nós venhamos a falar hoje, o meu amigo está com 2 dedeiras no violão. Isso aí é outra observação que depois nós vamos trabalhar. Tá, mas assim, ó, ilustra esse nosso papo com alguma canção. Não crio imagens bombeando vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões, mas bem montado sobre o lombo de um cavalo, botando pialo em rodeios e marcações. Não crio imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada, mas sim num grito pra tirar o gado da grota, ou na culatra da tropa que se perfila na estrada. Não crio imagens de campanha entristecida pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira a estrada pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas nos bolichos beira a estrada pelos fundões da querência. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim, do vento e de Deus. Não crio imagens que acalentem muitas almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Não crio imagens dos momentos que não gosto, pois não aposto em parelheiro perdedor. Se a mim me agradam as lidas de campo fora, crio imagens das esporas num garrão de um domador. Não crio imagens de trastes dependurados, nem de termos delicados, mas que tem pouco valor. E sim de laços de bocal bastos sovados, de cachorros ensinados que são gente num fiador. Não crio imagens pra chorar águas passadas, pois enxergo meu futuro muito além dos horizontes. Eu crio imagens pra que se forjem pampianas, pois no sangue tenho ganas de distâncias e repontes. Eu crio imagens pra que se forjem pampianas, pois no sangue tenho ganas de distâncias e repontes. Não crio imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim, do vento e de Deus. Não crio imagens que acalentem muitas almas, me falta
outra calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Obrigado, pessoal. Essa música se chama Imagens, né? Imagens, é. Lindíssimo. Ela fala uma coisa que eu gosto muito do tema dessa letra, porque nós temos muito na nossa temática gauchesca, agora falando um pouquinho, eu acho que dentro do que tu até perguntastes ali numa outra etapa anterior ali, quando falávamos aqui do curso, né, da Elisa, as temáticas gauchescas são muito interessantes, as temáticas poéticas. Nós temos um manancial de temas, né, que podem surgir desde a esquila da ovelha, como surgiu para Telmo de Lima Freitas, lá na Califórnia da Canção Nativa, né, com essa música Esquilador. Assim como centenas e centenas e centenas de outras músicas que, ao longo dos 46 anos do movimento nativista gaúcho, vem surgindo. Mas assim, eu gosto muito, e aí cada um, claro, com a sua opinião, a sua particularidade, eu gosto muito dessas músicas que falam de um gaúcho mais arejado, vamos dizer assim, né, de um gaúcho mais alto astral. Porque nós temos uma grande fatia do nosso repertório falando daquele gaúcho tristonho que toma mate pensativo na beira do fogo, reclamando da vida, não é? E muitas vezes lamentando e trazendo muitas vezes assim questões que são até falsas em relação ao próprio personagem do gaúcho. E essa música Imagens fala disso, né? Ela fala desta visão autoastral da campanha, do interior, do campo, né? Que justamente isso, porque diz assim, eu enxergo meu futuro muito além dos horizontes, né? E se vocês, e o pessoal, vamos lembrar da turma que está nos assistindo lá no ao vivo, lá no Face, o pessoal que está nos assistindo aqui no YouTube também, o pessoal de casa em geral aí que está nos assistindo, vão ver que todas as músicas, a minha obra toda, onde eu trabalho como musicista para letras e poesias, eu escolhi sempre músicas desse tipo, assim, nunca músicas baixo astral, né? Músicas que puxam o gaúcho para baixo, como se diz. Né? Então, só essa observação a respeito dessa música chamada Imagens, composta pelo Anomar Danilo Vieira, que é um grande poeta, letrista, um da atualidade aí, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, natural de Santana do Livramento e meu parceiro em muitas músicas aí. Essa tua escolha, Marcelo, digamos assim, por este aspecto mais positivo, né, um olhar um pouco mais aberto, a gente estava falando até antes a respeito disso, fica muito claro assim, na medida em que se ouçam mais músicas do teu trabalho, que a fusão que tu usa não se restringe a digamos assim, um estilo esperado de música regional, vamos dizer assim. Porque se identifica, até nessa mesma música que tu acabaste de tocar, se identifica claramente assim posturas de rock and roll, por exemplo. Por exemplo. Depois eu vou falar também da questão parental do rock and roll aí, né? Mas tem outras músicas tuas que tu tens viradas, não somente de rock, como tem essa questão platina, tem um outro olhar jazzístico no meio disso. E como é que tu é recebido dentro de um pessoal que é mais ortodoxo, vamos dizer assim, na medida que tu realmente é um cara dentro de uma postura de botar uma boina, botar uma bota, uma bombacha, sei lá, ter uma indumentária, digamos assim, identificada com o Rio Grande do Sul, embora não seja radical, né? Como é que tu é recebido pelo pessoal que é mais aquela coisa assim, mais fechada?
Porque assim, se ouvir a tua música, vai ver que é uma música originária daqui, com seus estilos, seus jeitos, mas ela não está parada. Que tu acabaste de salientar, e é uma coisa que eu realmente observei, assim, tem várias nuances do teu jeito de... Embora tu use, em outras músicas, a linguagem que tu usa, não falada, é bem mais aberta, e tu usa dentro, digamos assim, do aspecto poético, a linguagem, digamos, de interior, de gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Do interior, não seria um urbano, mas a tua música tem essa característica. Não, eu acho que esta questão, vamos deixar bem claro até para o pessoal que está nos escutando ao vivo aqui, e o pessoal que está também nos assistindo nas redes aí. Vamos deixar bem claro assim o que nós estamos colocando em questão, que como é que a gente encara os vários segmentos, né, que existem na sociedade artística, muitas vezes mudando um perfil, parecendo que a gente é aquilo que a gente não é. Ou seja, o Marcelo faz música nativista, daqui a pouco ele vai lá e se apresenta com a banda de heavy metal no Opinião, né, aqui em Porto Alegre, fazendo uma participação lá com a banda de death metal, que é o mais radical que existe, né? E aquilo as pessoas curtem, gostam, porque a gente é natural, entendeu? Eu não iria lá se primeiramente eu não gostasse do gênero em questão. Primeiramente eu não iria. Não teria Dona Lucica, minha produtora, que me fizesse ir num lugar que eu não estou afim de ir. Pô, ainda bem que ele estava pedindo vir aqui, hein? Grande balaio, obrigado. Vocês que são os caras, ó, viu? Ó, ele veio por quê? E eu acho que o melhor personagem que eu achei para eu representar ao longo da minha trajetória aí, é um personagem chamado Marcelo Caminha, que sou eu mesmo. É o personagem que eu sou. Então, em resumo, eu não sou um personagem, eu sou eu mesmo. Eu mostro para as pessoas o meu jeito de ser, mostro o que eu gosto de tocar, mostro o que eu não gosto também, entendeu? De uma forma natural. Se vou chegar lá no movimento tradicionalista gaúcho, como estaremos agora no dia 19, nos apresentando no palco do Parque Harmonia, por convite do movimento tradicionalista, do MTG, estarei lá representando o Marcelo Caminha na sua mais pura essência de respeito aos valores, de respeito à cultura gaúcha e de respeito àquele movimento. Né? Então eu acho que é isso que faz com que a gente seja entendido. Né? É a naturalidade como a gente chega nos lugares e se porta em relação às situações das mais variadas. Né? Seria isso aí. E a segurança que a gente tem de ser o que a gente é. Porque eu, embora esteja em Porto Alegre, já estive em outras cidades, em outras capitais, até fora do Brasil, eu vou ser sempre aquele guri que saiu lá da estância da vertente do 2º distrito de Lavras do Sul, que andava lá, andando a cavalo, de pé no chão. Eu vou ser sempre isso aí. Entendeu? Isso não vai sair da minha essência. Assim como não vai sair da sua, nem da de ninguém, aí a sua essência de onde saiu. Não tem como a gente esconder isso aí, pessoal. Então eu vou ser sempre este. E talvez seja este que as pessoas queiram conhecer, e não um fantoche, um A ou B que eu vou me transformar. Talvez seja isso. Né? Aí é uma questão de reflexão de cada um. Então a gente acaba buscando, que nem tu perguntasses ali, que tipo o que mais te emociona na temática gauchesca das poesias. Eu volto a dizer, são aquelas temáticas, não as temáticas, porque a temática também não é o caso de se falar aqui, é a forma como é dito pelos poetas. Não é? A forma como é dito. Muitas vezes um poeta pode falar de uma coisa extremamente triste e falar de uma linguagem com uma linguagem arejada, uma linguagem que pega aquela tristeza, faça quem está escutando refletir sobre aquela tristeza. Isso é triste mesmo, isso é para cortar os pulsos. Mas tu escuta aquilo ali, tu entende, tu não entra junto naquele barco ali, tu entende a mensagem poética. Nós temos que está aqui conosco o Marco Aurélio Vasconcelos. Eu quero um aplauso de quem está aí e quem está nas redes aí também. Marco Aurélio Vasconcelos, uma referência absoluta do nativismo, um símbolo do nativismo gaúcho, que para a gente que começou espelhado no nativismo, é com certeza a maior referência que nós temos, tanto de cantor como de compositor, e vai estar aqui, né, Marquinhos? Se Deus quiser, vamos fazer um evento aqui também,
falando do disco novo e agora... Não, vem ele está eu quero falar. relutando, já era para ter vindo. Ele falou, pois é, pessoal, sei lá. Nós estamos, e aí eu me incluo como produtor desse trabalho, demorou, nós estamos finalizando um disco do Marco Aurélio Vasconcelos, agora para adiante, que tem como poeta Martim César, que é um grande poeta, um grande letrista lá da cidade de Jaguarão. E esse disco até nós comentávamos, Marquinho, né? Que o Marquinho me dizia, Marcelo, eu tô apavorado porque essas músicas são tudo de cortar os pulsos, o que eu faço? Como é que vamos fazer isso? Quando nós estávamos lá conversando sobre os arranjos, como é que ia ser e tal e tal, eu digo, não, calma. Baixou o Lupicínio e o nome. Só que aí duas coisas. A forma como o Martim se refere aos temas não traz esse baixo astral. Ele fala até de um enterro, de um velório na campanha, não é? Indo lá e tu escuta, tu não te sente o morto que está ali, tu te sente um sujeito que está imaginando aquela cena de campo assim, não é? Tá vendo aquilo ali e está entendendo que aquilo acontece no campo. Então são essas coisas, para encerrar aqui o assunto sobre isso, que fazem com que a gente talvez até chegue mais um pouquinho adiante quanto à temática poética no nosso nativismo, na nossa música regional gaúcha, com uma linguagem que não seja tão pesada. Assim. Transformar a dor em beleza. Não é isso? Deixa eu só... Como é aquela música, Olhos Negros? Olhos Negros, meu Deus do céu, hoje é o dia. Eu quero saber, já que nós falamos de defunto, Marcelo, tem um momento... Estou fora. Não, é que a felicidade é tão... Aí, galera, loja Open Stage apresentando o nosso balaio, meu bom balaio. Você entra aqui e faz uma viagem distinta, diferente. Você sai daqui outra pessoa. Eu tô cada vez melhor, daqui a pouco até vou recuperar minha franja. Acho eu. Aí eu me pego com uma cena, Marcelo, tu me chama, coitado do índio velho, ele morreu, e vocês ficam ali, pá, coitado, era muito gente boa e tal. Aí eu entro num elevador, né, tô aqui e tal, pá. Daqui a pouco me aparece uma louca, me tira uma pistola deste tamanho, prateada, me olha pro sujeito e diz, tu já era, magrão, e pá no cara. Não, e aí o mais interessante é que a inversão, o bom é que é assim, ó, a inversão em português e em espanhol para não te enganar. Quer dizer, tu morreu e eu te matei, tu sabe por que é que eu te matei, entendeu? Agora tu explica esse negócio aí. Elisa Lucas, a assassina prateada. Hein? Isso não se fala. Isso é um curta-metragem da Escuela de Cine Andaluza, que eu filmei em 2006 em Sevilha, onde eu faço uma assassina de aluguel. E aí eu falo metade em português e metade em espanhol com legenda. E eu faço uma assassina de aluguel. E nós ganhamos um prêmio do Festival de Cinema de Málaga com esse curta. Foi assim, eu não te contei mais. A menina que chora, que eu mato o pai dela, né? Exatamente. E a menina que chora, eu que fiz a preparação dela pra ela chorar. Ou seja, quer dizer, tu além de matar o pai da criatura, tu ensinou ela a chorar lágrimas de crocodilo. Exatamente. E aí é um curta universitário que eu fiz lá quando eu fazia o doutorado. Naquela época eu fazia o mestrado em teatro lá na Universidade de Sevilha. E tinha essa escola, e aí eu fui convidada para atuar no filme para fazer a preparação de elenco. E se chama El Descenso. Eu te mandei o vídeo, a minha versão. A minha versão assassina é bem interessante, né? Olha, o James Bond que se cuide, né, cara? Marcelo, assim, ó, eu vou aproveitar esse momento assassino. Tu tá com uma viola adequada para tocar um tango, não? Ai, que delícia! Não, veja bem, aqui é o balaio, meu bom balaio. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondí un día aquella risueña y tristeza mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras
toca a cabeça, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Marcelo Caminha. Nem só de rock and roll vive o homem nessa terra, né? Cara, assim, ó, agora assim, no próximo momento balaio nós vamos falar de outras coisas, mas eu gostaria que tu ilustrasse esse momento com violão. Também se dança, cara. Eu achei o maior barato. Não, tu é um cara ousado. Eu acho o máximo isso aí. A gente tem que como tu disseste, cara, empurrar o horizonte. Eu acho essa coisa da tua juventude, tá? É uma coisa que me chamou muita atenção. Ai, obrigada, adorei. Assassina de humor. Um humor prateado. Mas com essa juventude toda, a guria já foi para a Europa, fez graduação, pós-graduação, escambau, daqui a pouco ela vai estar na China, daqui a pouco vai estar em Brasília. Não, vai para Brasília. Não. Nesse momento não. Tá? Mas deixa eu te contar, eu fui campeã de vender enceradeira. Pelo telefone em castelhano. É que era assim, né? Eu fazia mestrado, não tinha bolsa. Olá, como está? No. Buenas tardes, se encuentra la señora de la casa. Mira, le llamo del grupo Electrolux. Es para le informar que estamos por la zona haciendo demostraciones de la nueva cristalizadora semiprofesional Electrolux. Esa máquina policristaliza, rebaja, no levanta polvo, no salpica aluminio y no mancha los muebles. Además, hace escaleras y también escalones. Mañana, não parava nem para respirar, Marcelo. Mañana estaremos por la zona haciendo demostraciones, por la mañana y por la tarde. ¿A qué hora le viene bien? ¿Por la mañana o por la tarde? Mi casa? Sim, senhorita. Venga, seu nome era Jorge. assim, ó. Eu tinha que vender 4 máquinas por mês. A máquina eram várias prestações de 30 euros. A máquina custava 3.000 euros. E se eu não vendesse 4 máquinas por mês, eu era demitida. E aí eu vendia e teve um mês que eu vendi 10 máquinas. E aí sempre alguém me perguntava: pero de onde eres com este acento? Rio Grande, ora bolas. Eu sou de Brasil. Hija, o que estás fazendo aqui? Eu hago um master, porque naquela época eu fazia mestrado. Aí vinha todos os preconceitos de ser brasileiro, né? Ah, mas tu tá estudando? Ai, tu tá fazendo um mestrado em quê? Bom, aí quando dizia teatro, aí deu: ai, que interessante, mas como assim? Como assim? E isso dá dinheiro? Para músico também. Aliás, né, as nossas profissões são pródigas em perguntar como é que a gente vive, né? Mas enfim, toca um de dançar, cara, porque eu vou abrir essa mesa aqui, a polvadeira vai levantar, velho. Vamos abrir essa bailanta? Deixa eu perguntar se tem algum gaiteiro. Eu acho que não tem gaiteiro. Não, deixa com gaiteiro. Não, deixa eu te dizer, eu tenho arrumado uma encrenca com os gaiteiros, que eu vou te dizer uma coisa, né? Porque a gaita é o principal instrumento dos fandangos gaúchos, não tenha dúvida nenhuma, não se tira o mérito de forma alguma, né? Mas aí eu venho no disco lá que tu falasses, aquele dizendo que com violão também se dança. E digo, não fala mal daquele disco, aquele disco é muito bom, hein, cara? Com fundamento, porque já toquei para se dançar de violão muitas vezes, né? Mas tem arrumado encrenca com os gaiteiros, né? Mas deixamos de briga, não vamos brigar com ninguém. Não, mas mostra pros teus fãs do balaio, teus fãs do balaio de casa, olha a dedeira, não vai tocar chorinha, olha a dedeira. Porque diz assim, ó: cadê a gaita? Perguntaram certa feita, quando eu tocava no fandango de galpão. Falei de pronto, não estranhe, companheiro, porque o baile hoje é só de violão. Ele que veio lá dos povos da Ibéria, de português e espanhol forjou essência. É o companheiro inseparável do gaúcho e faz a festa nos galpões desta querência. Embora traga no seu timbre o lamento
de um povo heróico que empunhou a daga e lança. Sabe que o Taura também gosta de um floreio, de um violão quebrando tudo no compasso da festança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa. E agora vamos junto cantar assim então, ó. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. E com isso, meus amigos que estão assistindo a gente aí, ó, lá no tal de Facebooks, lá no tal de YouTubes, rapaz, é a gauchada toda que tá em casa aí e o pessoal que tá vendo a gente aqui também, ó, nós vamos dançando só no compasso do violão gaúcho do Marcelo Caminha, que é mais ou menos assim, ó. O aço das cordas moldou o estilo campeiro pela dedeira de um certo Antoninho, que aqui no Pago há muito tempo nos mostrava o som gaúcho tirado do velho pinho. Seja polquinha, bugio, shot ou rancheira, enchendo a saia no compasso do bordão. A indiada sabe que este nobre instrumento faz a alegria da gente do meu rincão. Embora traga no seu timbre o lamento de um povo heróico que empunhou a daga e dança. Sabe que o Taura também gosta de um floreio, de um violão quebrando tudo no compasso da festança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão. Vamos todo mundo de novo assim, ó. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Fala sério! Balaio, meu bom balaio! Também se dança! Então, cara, agora, Elisa, me explica uma coisa. E os prêmios? Tipo a Tibiquera, ou a Sorena dos Músicos, né? O Tibiquera de atriz foi pelo Capitu. Não, o Tibiquera pelo... é o do teatro infantil, claro. Então, o Tibiquera foi a partir do espetáculo Histórias de uma Mala Só. Uma viagem por lugares onde só a imaginação pode nos levar. Então, esse espetáculo é um texto que eu escrevi, que ele propõe uma viagem em histórias. Então, ele tem 2 pontos principais: a realidade, os meios de transporte; a imaginação, as histórias. E uma narradora que viaja em histórias. Então, ela pega o trem e desce, né, na cidade do Vai e Vem, onde ela vive a história A Menina que Sonhava em Ser Bailarina. Aí ela pega um avião e aterriza diretamente na Terra do Nunca, onde ela vive uma aventura para salvar o Peter Pan do Capitão Gancho. Ha, 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 ha! E aí, no final, ela embarca em um navio, e é a bordo da nau que ela vive a história O Menino e o Mar, onde um menino enfrenta a bruxa do mar que hipnotizou toda uma tripulação e se apaixona pela menina sereia. Esse espetáculo, ele tem dramaturgia minha, direção do Vinícius Petri, que também criou a trilha sonora somente com violão. Olha aí, ó. E o espetáculo é um espetáculo para público infantil,
de 0 a 10 anos, mas ele funciona melhor de 4 a 10. E a trilha é toda executada ao vivo e tem esse jogo meu com o músico. O espetáculo é isso, é o músico aí onde está o Marcelo Caminha, eu ali com a mala, fazendo 14 personagens e 5 coreografias e tudo sai de dentro da mala. E aí a gente brinca com aquela história, né, das histórias que todas elas saem de dentro da mala. Daí a gente usa recursos de teatro de objetos, usa objetos grandes, pequenos, usa purpurina, bolinha de sabão, todas as questões do imaginário infantil. Tá. E a tua viagem pelos monólogos? Que tem Capitu, tem a Dama né, dos Evangelhos e também vários comerciais interessantíssimos, né, e outras coisas na área do cinema, do filme, enfim. Tu tens uma trajetória bastante rica em termos de experiências distintas. Tem, né? Uma cena com a Fernanda Montenegro no Doce de Mãe. Ela não está tendo uma síncope cardíaca. Foi apenas uma expressão de alguém que domina a técnica do entendeu? Veja bem, com vocês, Elisa. Não, é que como eu não te mandei o vídeo, eu tinha que te contar, né? Não, conta pra todo mundo, vai lá. Não. Conta? Não, foi só isso que tava falando só. Bom, ameaçou nos dar o doce Não, tá. e recolheu. Não, como é que foi? Só que não, na verdade foi assim, eu fui pra fazer uma figuração e aí chegou na hora da figuração, o Jorge Furtado disse, chama aquela moça. Daí a responsável lá, Elisa, vem. Aí foi aquela coisa, já sabe, não é pra ser tiete da Fernandona. Tá, tudo bem. Aí quando eu vi, eu tava fazendo uma cena com a Fernanda Montenegro. E eu tava improvisando, ela me dava um cartãozinho. Bom, ator gaúcho, né, tipo, tá sempre começando, né, a gente faz, tudo é a primeira, né? Mas, tipo assim, de repente, quando eu vi, eu tava passando uma cena com a Fernanda, tipo, eu já podia morrer feliz, entendeu? Ela me entregou um cartãozinho que tá lá no meu mural, né, que era... como é que é? Tá lá... era um episódio que ela fazia uma gambiarra no supermercado. Não lembro se era Clube das Mães ou se era Mães S.A. o cartãozinho. E aí a gente combinou como é que ia ser a curta ceninha, né? Mas foi o máximo, gente. De repente, eu te entrego assim, você fala assim, você passa... Que na verdade ela me... Tinha diálogo junto? Não aparecia no episódio, né? Tinha... Porque ela me vendia... Mas e o sotaque, o teu passou lá na censura? Porque não, mas é o que eu tô te dizendo, né? Era só... ela me vendia um lugar na fila do supermercado. E aí eu passava bem faceira, que ela estava vendendo lugar, ela entrava na fila da terceira idade. Depois de aplicar o golpe das enceradeiras, aí agora... Te devolveu. Eu sou uma trambiqueira, é uma né? trambiqueira, cara. Tá, falando de outras premiações, vamos lá. Na verdade, tem o prêmio do Mink para ir fazer o Confesso que Capitu na Espanha. A gente apresentou o Confesso que Capitu... Bom, pegando o gancho da tua pergunta, né? A minha pesquisa com monólogos, ela nasce da minha pesquisa sobre o processo de criação dramatúrgica do ator. Foi a minha pesquisa de graduação e a minha linha de pesquisa no mestrado e no doutorado. E aí eu abordo a prática dos atores que criam os seus textos. Então eu situo ela a partir dos anos 70, claro que atores criam textos desde antes, né? Mas eu situo essa prática que ela vem nos anos 70 com muita força, quando se fala de uma supremacia do trabalho do ator, quando o ator não é mais aquela coisa o diretor incrível, o autor incrível e o ator é apenas uma marionete, um veículo, não. O ator quer dizer alguma coisa. Inicialmente ele comunica através do seu corpo e ele usa o treinamento para isso. E aí eu vou além. E os atores que criam os seus textos? Então, esse trabalho nasce dentro da universidade, então eu acabo me vendo como uma atriz dramaturga dentro da linha acadêmica, mas com trabalhos práticos.
Então, nasce com o Confesso que Capitu, que o projeto se chamou o processo de criação dramatúrgica do ator a partir da transposição cênica de uma personagem literária. Esse trabalho teve a orientação do Roberto Birindelli e teve como objetivo construir uma dramaturgia a partir de situações da obra Dom Casmurro que desse a voz para a personagem Capitu. Aí tem um ponto legal para contar para o Marcelo, que não tem espaço para eu fazer a demonstração técnica aqui, embora fica para um outro programa. A corporeidade da personagem Capitu, ela foi construída a partir da estilização do ginete. E aí, nossa, eu queria muito mostrar isso. O Pneu pesquisou um ginete? Não, é que o Pneu viu os meus Pneu movimentos. é o Roberto Birindelli. Para nós é o Pneu. É que assim, era uma pesquisa, né? Então ele escolheu me orientar vendo o projeto escrito. Ele nunca tinha me visto como atriz. Aí ele assim, tá. E aí ele viu na pesquisa, ele escolheu me orientar porque viu que aquele projeto era executável. E aí nos encontramos numa sala de ensaio. Tá, tu vai usar a pesquisa do gaúcho, me mostra as sequências do gaúcho. Aí eu mostrei todas as sequências que eram extremamente marciais e eu queria construir Capitu. E ele assim, tá, aí a mesma sequência, ele amarrou as minhas pernas e mandou fazer a mesma sequência só com os impulsos, tocando músicas femininas. Então ele botou no play Zizi Posse e Zizi Posse cantando Chico Buarque. E quer que eu faça aqui? Ia te buscar. Não. Se já perdemos a tua noção da Bom, hora. mas assim, tem Juntos já jogamos. Tu quer que eu faça aqui? Não, se fica à vontade, o palco é nosso. Vocês querem? Olha, vocês querem, pessoal? Sim. Bom, então tá, a voz do povo aqui. Eu vou tirar o microfone, pode ser? Peraí, me empresta aqui. Vai faltar esse tema aí que eu não tô lembrado. Não, eu isso. até tocar, Pati, mas não vou. Ou então. E o pedaço de mim? Um pedaço de... Tá, então não, peraí, eu vou te pedir. Ai, gente, Marcelo caminha fazendo trilha pra mim. Tu tirou na loteria de novo, hein? Ai, eu tenho muita sorte. Vamos fazer uma, falei, quanto que é? Não, mas peraí, não, primeiro deixa eu mostrar o ginete cru. Vou mostrar para vocês a estilização da ação de ginetear. Ah, depois. Olha eu, faltou. Bem mandona, né? Presta atenção, vê se tu reconhece o movimento. Como eu comentei, isso é uma estilização com os impulsos do movimento. Se eu for explicar para vocês, aqui o cara vai subir no cavalo, então tem esse movimento com o peito, ele subiu no cavalo, ele pegou as mãos, a crina do cavalo, a outra se engaixou e aqui ele está gineteando. Tem o movimento do animal e aqui acabou o ginete. Aí eu disse pro Birindelli, eu quero fazer a Capitu, e mostrei esse movimento para ele. Aí ele amarrou as minhas pernas e disse, faça o mesmo movimento só com os impulsos. E aí nós fomos fazendo. Faça o mesmo movimento e fomos fazendo. Aí agora eu vou pedir para você tocar o pedaço de mim, se você quiser cantar, seja bem-vindo. Então, eu vou fazer a mesma ação só com os impulsos para o Bentinho. Olha, Bento. Olha os meus braços. Olha, Bento. Então,
é uma síntese daquela sequência. A mesma sequência de movimentos com a Capitu brincando com o Bento. Então, que ação a Capitu menina, né? Que a Capitu brinca de missa com o Bento. Então, que sequência de movimentos seria? Fazendo cócegas. Ai, para, Bentinho! Ai, para! Os impulsos da mesma ação de movimento, a Capitu mãe quando tem o seu filho. Ele imita. Ele não para de imitar. Então é a mãe que está se limpando, né? Que está toda suja. Os mesmos impulsos para a Capitu velha vendo a sua trajetória. Os segredos, os desejos, dá uma saudade. Obrigada, Marcelo. Então, a matriz dessas ações que vocês viram nasceu dessa concentração de energia do movimento do ginete. Isso é um trabalho de análise de movimento, de pesquisa prática em artes cênicas e basicamente de treinamento de ator. E ela nasce na universidade do meu desejo de contar histórias e do meu desejo de comunicar algo que eu tenho a pretensão que só eu vou comunicar desse jeito. E eu escolho ainda hoje personagens femininas por ser uma atriz. Então essa pesquisa nasce com a Capitu, buscando progredir nessa pesquisa que outra personagem feminina poderia trabalhar o desejo. Porque foi o que eu trabalhei na Capitu, né? Até que ponto uma mulher é desejada e a partir de que momento ela é escorraçada. Com esse mote a gente trabalhou temas como solidão, fidelidade, paternidade, mas o objetivo principal era: não me interessa se a Capitu traiu ou não traiu, me interessa se a Capitu foi desejada e se ela desejou. E aí, com esse espetáculo, a gente ganhou o edital de intercâmbio e difusão cultural do MINC para ir apresentar num festival internacional na Universidade de Sevilha, que se chamava Troca Investigativa e Cultural, tinha mais um nome, e aí eu apresentei Capitu para uma plateia internacional, que tinha espanhóis, marroquinos, gregos, americanos e franceses. E aí eram artistas que também estavam apresentando seus trabalhos oriundos da literatura. E foi impressionante, assim, né? E foi muito bacana, porque o espetáculo até hoje ele já fez 150 apresentações, desde 2004 ele está em cartaz. E é muito legal que depois do espetáculo a gente sempre faz bate-papo, assim, que nem eu tô aqui com vocês, a gente propõe, fala um pouco da peça, às vezes eu faço alguma demonstração, essa aqui que eu fiz para vocês, para o pessoal que acabou de ver o espetáculo. E aí os homens sempre dizem: ai, a Capitu traiu. E as mulheres sempre dizem: não, e não, e não. E foi incrível que em Sevilha, tipo assim, eles estavam vendo pela primeira vez, eles não conheciam a obra, porque lá a obra é muito conhecida em Buenos Aires e em Paris, falando de outros lugares do mundo, né? E nos Estados Unidos. Mas lá ela não é uma obra conhecida. E os homens, os sevilhanos e as pessoas daquela plateia se identificaram da mesma forma que os brasileiros. E aí a gente vê como essa obra é atemporal e como essa obra é rica, né? Mas também as coisas, né? Os caminhos e descaminhos da alma humana são comuns em qualquer lugar, né? Pode ter alguma variação aqui ou acolá de cultura, mas no caso do Machado de Assis e dessa obra aí, pô, bicho, é um enigma, né? Ficou um enigma, né? Se mostrou. Aliás, falando em enigma,
Agora então vamos tocar uma parte do enigma do Marcelo, dos Marcelos. Olha que delícia. Nós temos um momento de enigma. Primeiro, vou começar pelo enigma do nosso violão aí, desse possivelmente o mais recente disco, né? Que te levou também a um Açorianos, cara. Como é que é? Conta essa emoção aí. Muito bom isso. Não, assim, esse disco, eu há muito tempo queria produzi-lo, pelo simples fato dele ser uma homenagem implícita a um dos pioneiros do violão gaúcho, chamado Antoninho Duarte. Sujeito, um senhor já falecido, natural de Taquara, se não me engano, e que foi o primeiro músico gaúcho a lançar discos de violão solo, da música regionalista, né? E depois passou por vários conjuntos de baile, os serranos, os mirins, e tocava como muitos tocavam na época, porque veja bem, ele atuou nos anos 60, nos anos 70, até 80 e poucos ali, faleceu em 2002, e usava a dedeira, né, que é vou mostrar para o pessoal aqui o dele. Usada para chorões e sambistas. Que sim, é uma ferramenta usada em muitos gêneros musicais. Né? Justamente por isto que ela veio parar aqui no Rio Grande do Sul, porque nesta época que estamos falando não havia uma identidade do violão gaúcho. O que havia era, se tocava a música brasileira, o choro acima de tudo, não é? O samba mais ainda, né? E de cultura gauchesca rio-grandense se tinha, né? Nada. Nós estamos falando assim dos anos 60 até final da década de 70. Bom, mas o Antoninho tocava nesse estilo, no bordoneio, né? Tipo, tem uma música assim, ó. Ele gravou os 3 discos que ele deixou na discografia dele com músicas de baile, para violão. Na verdade eram choros, né? Eram chorinhos e tal, mas ele usava, em vez de usar os ritmos do gênero choro, ele usava vaneira, vaneirão, polquinha, que é um ritmo que ele usava muito, que aí remete a esta origem alemã da nossa música, né? Tipo aquela... O baile dos chopes do balaio. Bom, então o Antoninho tocava neste intuito aí de trazer esse violão alegre, simplesinho, sem harmonizações, nada disso, até porque não se usava grandes acordes harmonizados e tal, né? E eu me inspirei nisso aí, porque eu comecei a escutar violão. Uma das referências que eu tive, além da referência principal, que eu acho que todos nós dessa geração que começamos ali nos anos 80 com o violão gaúcho, foi Lúcio Yanel, né? O tio Lúcio foi o violonista que chegou aqui no Rio Grande do Sul e mostrou pra gente que se podia tocar violão de um outro jeito, mais arrojado, mais... Não é? Nós ainda não sabíamos disso, né? Na música gaúcha pelo menos. E está aí até hoje, vivo, graças a Deus, atuando, trabalhando. Lúcio e Anel, o meu abraço se ele estiver assistindo a gente aí, né? Porque hoje em dia pode assistir de casa, né? Então, uma das referências. E o Antoninho vinha por esse outro lado, da música de baile, do violão de baile, não é? Trazendo também, sendo referência para grandes músicos, né? O Oscarzinho, o Oscar Soares, que é um outro violonista gaúcho, o Juliano Trindade, o Bonitinho. Tem uma série de nomes assim que até não são conhecidos do grande público, mas que fizeram este lastro, né, do violão gaúcho. Então a gente eu sempre fui muito ligado nessas coisas, e com esta proposta também de trazer sempre aquele violão simples, tocado de forma simples, sem muitas harmonizações e tal, para que justamente o grande público possa entender e possa apreciar uma música instrumental com menos complicações, não é? Aí eu gravei primeiramente os clássicos gaúchos, que foram ali dos anos 2000 a 2005,
Foi uma trilogia de 3, eu ia dizer, né? Só pode ser de 3, né? Essa é uma das melhores, né? Quando é de 3, uma trilogia de 3 discos, Clássicos Gaúchos, volume 1, 2 e 3, aonde eu trouxe propositalmente um apanhado desde lá do início do nativismo, no volume 1, até a segunda década, nos anos 80, aí que eu coloquei ali... Ali assistindo, né? Mas nós não vamos chamar ele, vamos deixar ele de castigo. Não, vamos trazer. Vamos deixar ele para vir. Não, vem. Vem mesmo. Só um pouquinho. Não, vamos lá. Olha, pessoal, vamos lá, galera, vamos lá, vem cá. Não seja bravo! Aí, ó, veio? O fã-clube vem com a turma organizada, né? A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, já relampeja minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar em água rasa, pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem-me no ano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, já relampeja minha daga. E não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite como o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar em água rasa, pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. Ó, balaio, meu bom balaio, sem explicação, né, cara? Maravilhoso, Marcos. Pessoal, tive até que arrastar o pé com a convidada aqui no cantinho. Cara,
Eu estou assim, né, caído de emoções, mas para encaminhar assim esse fecho maravilhoso dessa edição do Balaio, inesquecível já para todos que estão aqui, para quem está em casa, vamos ao enigma então. Como é que se pode trabalhar musicalmente tantos estilos, tendo o que seria para os outros um inimigo na trincheira? Porque nós temos na banda de Marcelo Caminha um representante legítimo do rock and roll, aquele que faz aquilo, sabe, aquela pose na foto. Pô, esse me representa, tudo bem, né? Então, Marcelo Caminha Filho, tu vai dizer, conta aí pra nós, cara, como é que é essa relação tão interessante e principalmente uma coisa, em algum momento vocês se encontram influenciando ou percebendo a influência um no trabalho do outro? Porque eu, pessoalmente, percebo coisa, talvez até seja da cultura do Marcelo, já pelo aspecto já da mudança, da andança do urbano e tal, e da música do mundo, né? Embora tu tenha toda uma trajetória de vida, de natureza, de cultura, ligada mais ao interior e, no caso, ali, às lides do campo. Mas tu é um cara moderno, nesse sentido, pelo menos eu percebo isso na tua música, e tu também, felizmente. E aí tu me apresenta um roqueiro, mais um roqueiro daqueles que eu gosto, sabe? Enfim, a gente pratica vários tipos de rock and roll, mas um dos que eu gosto também é com bastante peso. E o cara, ele tem uma vibe nisso, né, cara? Como é que... velho, isso é muito legal. Fala aí, tio. Eu toco heavy metal desde quando comecei a tocar baixo. E tem paralelo, assim, junto com o trabalho com o pai no nativismo. E em 2015, eu entrei numa banda, fui convidado para participar de uma banda, chama-se Rottenfield, um gurizão da Cachoeira e outro de Santa Cruz do Sul. A gente montou a banda, agora estamos compondo um disco, vamos gravar ele agora em janeiro, a ideia é lançar ele aqui na Open também, quando estiver pronto. E eu arrastei o pai pro estilo também, né? É verdade. Vários shows juntos já. Desde do Metallica, do Dream Theater, que massa, cara. Tá, mas e qual é a tua influência nessa vertente do rock? Onde é que tu te encostou no Pantera? Onde que tu foi? Eu toco metal extremo, assim, música pesada mesmo. Dá uma palhinha no baixo aí pro pessoal ver como é que você toca. Chama um pouquinho aí, gasta um pouquinho os dedinhos. O homem vai tocar o violão, que eu sei. Não vai. É contigo aí. Mas não vai querer mostrar. Isso é surpresa pro... Se encolheu, pessoal. Mas é isso aí. E aí veio a participação no show do Crisium. Do Crisium, Quando é que foi isso? Foi em 2014, acho que foi. 15. Não, é que, veja bem, eu sempre tive essa performance de roqueiro, assim, sem saber o que estava fazendo. Porque eu não escutava rock, na verdade. Como eu falei antes, a minha iniciação musical parte ali dos anos 80, porque eu tenho 46 anos. Então, em 81, 82, eu estava começando a tocar violão e tal. E Rock in Rio, né? O primeiro Rock in Rio 85 ali. Isso aí pra mim passou de longe, porque eu não escutava, eu não tinha pavor desses troços, mas tinha pavor, verdadeiro pavor, como você diz. E a minha geração, mas é verdadeiro pavor. Aí a minha geração toda, meus colegas de colégio, de rua, né? Todo mundo com a capa, com o vinil, aquele do Rock in Rio, aquele lindo, né? Aquela capa lá que tem a América do Sul lá toda. E eu com um disco dos Mirins pra ele aqui, dos Serranos lá, dos Conjunto Gaúcho. Eu digo, isso aqui que é o meu rock, tio. Eu dizia assim, né? E assim foi a minha trajetória longe do tal de rock, né, tio? Bem feito, tu tem que aprender, como eu estava falando, viu? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Aí veio este moço aqui, começando a escutar rock a partir dos 11, 12 anos, começando a comprar os CDs e tal, e pai, dá uma escutada aqui, né? E eu, naquela proposta que a gente tem sempre, de estar sempre disponível para novas tendências e novos aprendizados, porque a gente está aprendendo sempre, como sabemos nós, vamos
escutar. E aí me deparei com um mundo, para resumir para vocês, assim, um mundo que eu não conhecia e me arrependi de não ter começado a escutar isso lá naquela época. Me arrependi mesmo de não ter começado. E aí fui atrás, estudar e buscar as bandas, enfim. Hoje os meus playlists lá do Spotify, não é, são de heavy metal também, não é? E aí eu fiquei mais fã que ele, eu acho, porque agora ele já tá meio tá ficando meio velho, ele já tá meio sério demais, e eu ao contrário, eu tô cada vez mais, né, mais fã dos roqueiros, né? E aí, como a gente tem essa performance, aí como eu falei, eu sempre tive essa performance, né, de tocar, tipo, eu até nem sei tocar sentado, na verdade, eu tô meio maniado aqui. Tá maniado, né? Eu toco de pé, então, essa coisa de tocar, energia, né? De apoiar a perna lá atrás e tal, e aqui. Nossa, os puristas vão querer me matar. JH, tu é louco. E eu fazia isso sem me dar conta que isso era lá dos rock que faziam, né, tio? Tu fazia sem me dar conta, claro. Aí comecei a prestar atenção. Mas você já tocou com o Gilberto Monteiro? Mas isso antes. Gilberto Monteiro é assim, o Gilberto Monteiro é louco. É outro roqueiro. Maravilhoso, também, né? Ele é roqueiraço. Eu disse pra ele, mas tu acha o JH? Mas ele é impressionante, cara. Não, e aí que tá. Aí a gente também analisando as temáticas dos heavy metal, principalmente desses estilos mais radicais, assim, mais épicos, né? Que falam das batalhas da Europa, aquela coisa toda. A gente vem se encontrar com a nossa temática gauchesca, de certo ponto. Tem bandas, né, Marcelinho, que Viking Metal, né? Então a gente se identifica, os caras são nada mais do que uns gauchão, velho, bem pilchado, bem grossão, do jeito deles tocando aquilo que é a cultura. Que é o estilo da cultura. Né? Então há uma proximidade muito forte. Outra proximidade que eu encontrei nisso também é a pegada forte que a gente tem para tocar, que é muito parecida. E aí, aquele gosto, porque aí a gente que é solista do instrumento gosta daquele aspecto do virtuosismo, do fraseado, a gente se encontra. É uma maravilha, porque os guitarristas de rock são os feras que tem, né, dessa coisa da rapidez. E aí eu fui fazendo amizades, né, o Kiko Loureiro, lá do Angra, o Moisés Kolesny da Crisium, entendeu? Então a gente vai fazendo amizade, entendeu? Vai convivendo em certo ponto, aprendendo a... E como é que eles te recebem, cara? Sendo tão, pelo aspecto, estilo, assim, tão distinto, tão... Porque seria assim, tu é o improvável nisso aí, né? Porque, mas aí quando a gente começa a escutar, a gente vai se absorvendo a pegada, né? E aí eu intensifiquei mais a minha pegada, né? De botar mais rock nessa minha música nativista, principalmente nos instrumentais, né? Alguém espera, como é que é? Tem uma música. Então, tem uma que tem uma entradinha assim que é uma tipo de blues, velho. Tipo de um blues, exatamente. Um bluesaço. Que é impressionante. ritmo também bacana. Genial. Tem outro que nós transformamos, a gente chama de polka metal. Nós temos, bom, a gente tem 14 ritmos gaúchos em plena utilização, né? 14 ritmos distintos. Vivos. Bugio, vaneira, shot, vaneirão, rancheira, valsa, mazurca, e etc. Não vou lembrar dos 14 aqui agora, mas são 14. E dentre esses 14 ritmos, o mais rápido que tem de se tocar no violão é a polka. É a tal da polka, que é uma adaptação que nós fizemos, eu digo nós, eu e os meus colegas instrumentistas de violão do Rio Grande do Sul e cantores e intérpretes que compusemos algumas coisas nesses últimos anos aí juntos, pegamos aquela polca paraguaia, né? Que é um ritmo que já está em pleno, muito conhecido e faz parte do nosso alicerce rítmico. E aí eu digo, isso aí fica bem naqueles heavy metal, bem... E aí a gente toca assim, ó.
começa aí. Balaio! Não precisava tripudiar Não também. precisava humilhar a torcida, né? Então é assim, essa é a influência, né? E aí... Abençoada interpretação de uma influência, hein, meu amigo? Tem várias influências e a gente vai reciclando isso ao passar do tempo, acho que é com todo mundo e com nós todos, né, temos essa... principalmente nos artistas, e aí vem naquela palavra inicial da nossa conversa aqui, o artista, né? O que é ser um artista? Não definimos ainda, né? Eu acho melhor não fazer. Não falamos, nem pessoal, vamos isso, tentar. Isso deixa pro imaginário. Pois é. O artista é uma coisa assim ligada ao inconsciente coletivo, e lá ele transita e Mas baixa eu acho bacana ouvir a trajetória do Marcelo, que corrobora ou confirma para mim mais uma vez o caráter investigador do trabalho do artista. E o trabalho do artista como formador de opinião e como produtor de conhecimento cultural. Porque eu vejo assim, né, quando eu vejo um trabalho como o do Marcelo, que ele está resgatando, ele está fazendo um trabalho de um resgate da memória da música do sul do estado. Tudo que ele está fazendo, ele sabe os estilos que ele está mesclando, ele tem um estudo, e isso leva tempo, e isso custa muito caro. E eu acho muito bacana. Parabéns pelo teu programa, muito obrigada por essa oportunidade. Tu tá exercendo a tua cidadania cultural, eu diria, por estar abrindo espaço para artistas como ele, e as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Eu acho muito importante projetos como esse, porque um artista não é o cara que está lá em cima. O artista é ele. O que ele tem? Ele tem um estudo, uma pesquisa. Ai, não é um pesquisador. Gente, olha como esse cara pesquisou para dominar tudo isso.
Quantas horas de ensaio ele precisa ter para executar essa peça que ele acabou de executar? Ele pode executar essa peça no JK, se ele mora num JK? Não. O que ele precisa? Eu acho muito bacana ter acesso, né, a conhecer a tua trajetória, e parabéns e obrigada por acreditar, por continuar acreditando, e parabéns à loja, a Open Stage, por estar abrigando e acolhendo esse projeto tão bonito. Porque aqui a gente tem um artista, né? A gente tem um artista com presença de palco, a gente tem um artista com um conceito de criação, a gente tem um artista com uma trajetória, e são coisas que às vezes estão apagadas na nossa sociedade, e nós temos esse trabalho de militantes, né? De o tempo todo. E aí vem a questão, né? Estamos num momento delicado, mas precisamos de bolsa de artista, precisamos de prêmios para artistas, precisamos de prêmios públicos, porque não são todos não tem como fazer um concurso público para ser artista. Nesse sentido, eu acho que eu sou abençoada, porque eu fiz um concurso público para um cargo de diretor de artes cênicas, eu tirei o primeiro lugar, então o meu cargo é um cargo de artista na universidade. Mas quantos cargos tem assim? Então, eu acho que é muito importante. Continua fazendo isso, segue o teu pai e transgride tudo que tu puder. Ele também está fazendo a faculdade, quer dizer, está se aprimorando. Eu acho que é muito importante, JH, sabe? E Marcelo, a gente desenvolver esse olhar, porque a gente que trabalha com isso, a gente sabe. Mas nem sempre os nossos espectadores sabem. Eu lembro que uma vez uma professora de uma universidade estava na plateia do Confesso que Capitu e me perguntou como é que eu criava os textos. Aí quando eu falei que eu participava de uma pesquisa prática e que o texto era criado em 7 meses, entre gabinete e sala de ensaio, ensaiando 5 horas por dia, durante 5 dias por semana, ela disse, ai credo, não precisava falar tudo. Então, assim, bom, é um trabalho de pesquisa, na Espanha eles usam a palavra contundente. O Marcelo só executa essa peça porque ele conseguiu as 30 horas para ensaiar essa música. E aí, como é que a gente constrói espaços no nosso mundo para que isso seja valorizado ou para que isso seja necessário? E nós vamos entrar em uma série de discussões, mas que eu acho que é uma militância válida, entendeu? Acho que o fazer isto possível é uma atitude individual, de uma dedicação absurda, individual, e do seu grupo de apoio, que é a família, a esposa, a mãe, o pai, o cachorro, que late na hora certa ou errada para que a gente levante e vá no banheiro, sabe? É uma coisa muito importante que isso que tu citas, da necessidade objetiva, da continuidade, da obstinação, de se perseguir estas coisas, eu defendo sempre uma coisa: cada um tem o seu jeito, o seu método, sua maneira. Eu abro para vocês que eu, durante muito tempo da minha vida, eu inclusive evitei o aspecto da técnica. Hoje eu respeito profundamente e reconheço o grande valor dos atalhos que a técnica pode te oferecer. Ela jamais, na minha opinião, poderá ter a partir de ti o poder de ditar aquilo que tu deve fazer. Eu acho que ela tem que ser um grande auxiliar. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta, é poderosa, mas a irreverência, a não natureza, o aspecto louco dessa ilustração tem que ser individual, é próprio, tu tem que descobrir o teu jeito. O que esse cara tocou nessa música, que eu não sei nem se tem um nome, mas é um absurdo que tu fizesse aí. Essa panteirista. Gaúcha, olha o nome que tu deu isso aí, cara. Gaúcha, tá. Sei, muito bem. Gaúcha. Quem marcou a gaúcha? Pô, né? Sabe, tu me bota um nome desse, tu vai para um festival na Europa, o festival de verão, toca esse troço aí com uma banda, os caras vão te levar no colo daqui até o Japão, mais ou menos. Então, uma coisa que eu gostaria de só frisar, que é das mais importantes para o que está acontecendo aqui, registrando o agradecimento absurdo a vocês,
por terem aceito o nosso convite, é o seguinte: primeiro, que é preciso se manter a simplicidade, a honestidade do que se faz, com cada um com seus limites, seus jeitos de ser, mas é importante que esse olhar ele tenha a simplicidade do que é possível do ser humano ser humilde e trabalhador. Não tem saída. Não é possível se ter um espaço como esse, que na minha opinião é o melhor e mais inteligente lugar da cidade, sem poder reconhecer a importância da visão das pessoas que dirigem, que gerem, a partir do Eduardo, a Open Stage. E seu staff, seu time, eu tenho convivido com essas pessoas quase que diariamente. É um absurdo que esses caras são de talentosos, de dedicados, de amigos, de carinhosos, de amorosos. É impressionante. E talvez seja assim que se monte um grande time. Talvez assim a gente consiga fazer a diferença de pararmos de ser um ponto a se receber um grande espetáculo, mas também sejamos os geradores de grandes espetáculos, e que a nossa plateia nos veja, nos assista, nos curta e nos venda para fora. Eu acho que nós temos a capacidade absurda da criação, e talvez a gente ainda não tenha se apresentado um ao outro. Por isso surgiu essa ideia, e aí vem um agradecimento super especial ao meu parceiro de palco e desse projeto, que é o Veco Marques, que está representando o Balaio e os The Besouros em Liverpool, né? Vai tocar Beatles lá e tal. Aproveitando para anunciar que no próximo Balaio, nós estaremos então no início de setembro, trazendo então Veco Marques de volta de Liverpool e do Cavern Club. Então nós vamos fazer um grande especial de Beatles aqui, para a gente se divertir a respeito disso. E, imagina quanta fofoca e quanta pegação de pé que nós vamos fazer com ele, né? Afinal de contas, se ele ia sobreviver, de repente morreu do coração tocando lá no palquinho aquele, né? Então vão ser uma série de shows, enfim, vai ser muito legal a gente poder falar também desses aspectos culturais que o Marcelo, os dois Marcelos, né, estavam colocando, e a Elisa também pelo ponto de vista do aspecto de como se utilizar desse espaço maravilhoso, mágico e tão delicado que é se estar num palco buscando transmitir a sua verdade de uma forma que as pessoas possam pelo menos serem um pouco felizes, né? Então, muito obrigado ao Balaio, muito obrigado à Open Stage. Eu não dou boa noite agora porque eu gostaria de saber de cada um quais são os projetos. Eu sei que tu convida de novo aí, que começa amanhã, começa em setembro, né? E o que vem aí, Marcelo, porque hoje nós estamos numa noite iluminada e eu só posso agradecer a presença de vocês, e eu estou vaidoso, claro, né? Porque, puxa vida, olha que a figura que a gente conseguiu trazer aqui. Eu estou muito feliz. E ainda tive uma palhinha de um pessoal aí, assim, que está começando, né? Que me canta esta maravilhosa dessa música, de sua modesta autoria, claro, né? E eu acho até que poderia encerrar esse balaio com a presença do amigo cantando. Aliás, porque lançou um disco recentemente também, e que tem aquela música que eu impliquei lá no Cláudio Brito, né? Que tinha uma música um tanto quanto jocosa. Eu não sei se o Marcelo sabe tocar a música, mas enfim, sabe, essa coisa, eu como sou muito vinculado a essa questão do humor também, então eu sempre faço questão que a gente possa sorrir, talvez não por um sorriso assim, aquele tipo alienado, não, um sorriso de resistência. Nós estamos aqui, estamos sorrindo, mas não pensa não que nós estamos bobeando, não, a gente está sorrindo porque a gente é capaz de sorrir, porque a gente se garante, porque nós temos, como diz o Marcelo, uma identidade a mostrar, a defender e a ser, e seja por quanto tempo for, ou pelo menos enquanto a gente estiver meio nessa viagem aí, né? Sabe como é que é? Convida. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Obrigada, foi um prazer vê-los tocando assim ao lado, impressionante, uma experiência inesquecível. Lindas as tuas palavras, eu acredito na generosidade e nós precisamos sorrir como militância.
existe no dicionário de símbolos do Chevalier, se você for buscar o que significa uma vela, ela, antes do significado do cristianismo e da Páscoa e todos os símbolos mais importantes que vêm na nossa mente, na nossa cultura, o Chevalier vai citar que o primeiro símbolo da vela é o indivíduo. Porque nós vivemos para iluminar quem está à nossa volta enquanto nos decompomos. Porque a decadência é inevitável. Então eu acho que sim, a gente precisa sorrir. E as pessoas que estão aqui hoje, elas acreditam na cultura, com certeza. E elas estiveram aqui. Muitos serão os chamados, poucos serão os escolhidos. As pessoas perguntam às vezes qual é a minha religião. Eu sou cristã, mas antes de ser cristã eu sou artista. E eu acho que essa é a minha missão na Terra. É tornar o mundo melhor através da minha arte, né? E aí eu uso uma frase de uma outra pessoa, que eu não lembro, o nome dela está lá no meu e-mail, depois tu procura. Viemos ao mundo para tocar o nosso instrumento da melhor forma possível. Então eu acho que isso tudo corrobora, entendeu? Eu quero agradecer muito ao Zeca Azevedo, que está me ajudando na divulgação do curso, que é do Departamento de Comunicação lá do Instituto de Arte. Zeca, está aí ouvindo, beijo grande, boa noite. E convidá-los mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje, pelo convite. Quem quiser se inscrever na oficina Presença de Palco para Músicos, uma oficina oferecida pelo Departamento de Extensão em Música do Instituto de Artes da URGS. Essa oficina ela vai estar acontecendo de 14 de setembro a 18 de janeiro, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, na sala 403 do Instituto de Artes da URGS. A oficina é ministrada por mim, Elisa Lucas, e tem como coordenadora adjunta a professora Regina Antunes, do Departamento de Música da URGS. As inscrições elas são online, através da internet, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, das 9 da manhã às 23h59 da noite de 24 de agosto, através do link. Você joga no Google Extensão em Música do Instituto de Artes da URGS, mas eu vou dizer a página aqui: www.ufirgs.br/instituto de artes/index.php/extensão/música. Procura lá, cursos eventuais, vai aparecer oficina, presença de palco para músicos. O objetivo dessa oficina é desenvolver a presença de palco de músicos em estado de apresentação através de exercícios que exploram o potencial expressivo e artístico do corpo. Durante a oficina, os alunos irão tocar os seus instrumentos. Ela é voltada para estudantes da música, bacharelado e licenciatura, instrumentos musicais, regência e licenciatura, tanto para alunos do Instituto de Artes como alunos de música de outras instituições, comunidade em geral a partir de 16 anos com experiência musical ou que atue como músico ou como professor de música. Vai ter um teste para quem não é aluno do Instituto de Artes, que eu esqueci de falar naquele momento. Os alunos do Instituto de Artes, para o Marcelo, se o Marcelo quiser vir fazer a oficina, vai ser muito bem-vindo. Os alunos têm a inscrição automática sem o teste. Para que os professores possam avaliar quem não é do Instituto, vai ser uma espécie de nivelamento, porque eu preciso que o aluno possa executar 2 ou 3 peças musicais com fluidez, porque a oficina vai ter essa dinâmica. Trabalho corporal, trabalho de cena, trabalho de corpo, voltado para tocar o instrumento. E vai ter momentos de masterclass, que a gente vai ficar com um aluno no palco. E aí eu só queria fazer uma observação quando o nosso mestre subiu ao palco aqui, para os nossos espectadores e que viram e para os que viram em casa. A gente percebe que ele tem um domínio do espaço, ele visualiza o que ele está cantando, ele se movimenta ilustrando algumas das palavras, ele usa as 3 dimensões, porque nós somos tridimensionais,
Quando o Marcelo Caminha está tocando, você percebe que ele tem uma interação com o instrumento, que é o objeto, né? Como se ele e o violão fosse uma coisa só. Ele tem uma postura, ele tem um estado de representação. Nós estaremos abordando esses itens na prática na oficina. As inscrições, as vagas são limitadas, as inscrições vão até o dia 24, o preço da inscrição é R$15, o valor do curso é R$30 para quem é aluno da URGS, do IA URGS, e para quem não é aluno, o semestre inteiro é R$150 ou 2 vezes de R$75. Então, chegamos à conclusão objetiva de o porquê de Elisa Lucas ter batido o recorde de venda de enceradeiras. Bravo! Bravo! Aplausos, aplausos. Marcelo, fecha a conta aí, Marcelo. Mas não bota mais nenhum defunto. Não, deixa quieto, né, tio? Eu quero, antes de fazer os meus agradecimentos finais aqui, fazer uma colocação ainda em cima do assunto que foi tratado, que a gente está falando aqui de artistas, de potenciais em geral, assim, dos artistas, performance e tal, e eu sou muito adepto da ideia, senão não seria professor de violão, como também faz parte da minha carreira, dizer que tudo isso pode ser estudado, né, Elisa? Senão tu não estarias aqui também abordando um curso de performance. Tudo isso pode ser estudado, tudo pode ser aprendido. Quer ver uma coisa? A carreira musical, o empreendedorismo musical, para nos tornar um artista autossustentável, que consigamos sustentar a nós e a nossa família, hoje em dia se aprende, se estuda isso, não é? O artista não precisa ficar mais passando para as pessoas aquela visão de um infeliz, não é? Me ajudem porque eu preciso, nada disso. A Caminha Produções é uma empresa. Nós somos uma família, trabalhamos em família e vivemos da nossa música. Eu cometi uma loucura há 10 anos atrás, praticamente, de deixar da minha profissão de médico veterinário, que eu atuava muito bem e ganhava uns pila forte, diga-se de passagem, para ser músico, né? E não me arrependo, não me arrependo. Os pila não são tão bons, mas não me arrependo, né? Então são essas coisas que a gente vai entendendo que a vida também nos conduz para certas situações. E estou aqui para deixar essa mensagem para o pessoal que está escutando, está assistindo a gente, para vocês também, que tudo é possível de ser feito com disciplina, com regras, né, e com estudo, acima de tudo. Isso aqui, esse pouquinho de artista que a gente tem, que é um grãozinho de areia perto de outros grandes que a gente conhece por aí, isso não vem de graça. Isso é estudado, isso é aprendido, enfim. Tá? Então, deixar essa mensagem a todos aí, falando disso, deixar para vocês que estão assistindo a gente aí, os que ainda não conhecem o projeto Violão Gaúcho, podem, bem simples, quem está na frente do computador ou no celular aí, já vai ali no seu Google ali, aquele cara que sabe tudo das coisas, o seu Google ali, já digita Marcelo Caminha, não precisa mais nada, só isso, Marcelo Caminha, já vai aparecer uma série de informações, dentre elas o site marcelocaminha.com, que além de todas as informações do projeto Violão Gaúcho, tem um presente lá. Agora, para quem entrar, já pode ganhar um presente lá, de graça, um presente para aprender a tocar violão que o Marcelo Caminha está dando. Mas tem que ir lá no site marcelocaminha.com. Muito obrigado, Elisa, muito obrigado, JH, muito obrigado a Open Stage, e eu agradeço do fundo do coração pelo aprendizado que tive aqui hoje com vocês. Vocês me deram uma aula, vocês nem sabem, mas me deram uma baita aula, porque eu sou, acima de tudo, de qualquer coisa que vocês podem dizer que eu sou um estudante. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Vamos terminar com música, né, cara? Vamos lá. E já que estamos em período, nos aproximando dos festejos farroupilhas, da data máxima da nossa cultura gaúcha, eu gostaria também de dizer que lá nesse lugar onde eu falei para vocês irem, no site Marcelo Caminha, tem a agenda completa, que nós estaremos nos apresentando no mês de setembro e tocando uma versão ao violão solo, agora nada de cantoria do Marcelo aqui, uma versão de um tema que começa assim, ó.
pode cantar também assim, ó. Boa noite, pessoal. Obrigado. Foi realmente um privilégio, uma honra ter estado com vocês e principalmente com a presença dos queridos amigos que aqui vieram nos prestigiar, né, pessoalmente. E a esse trio maravilhoso aqui de 2 Marcelos e uma Elisa. Vou tirar uma foto, né, cara? Aquela foto poderosa agora.